Saias, sou a Bruna Marque, fundadora do Descomplicando o Inglês Jurídico, e esse é um vídeo com mais uma dica de inglês jurídico. Aguardo o feedback de vocês e também sugestões para próximos conteúdos. Olá, hoje a gente vai falar sobre a Justiça Federal lá nos Estados Unidos. Qual é a estrutura, como é que ela funciona? Muito bem. Aqui no Brasil, a gente tem como estrutura da Justiça Federal a primeira instância, o Tribunal de Justiça, depois a gente tem o STJ e o STF. Qual a diferença lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o que equivale à nossa primeira instância é a District Court. E como é que a gente sabe que essa District Court é estadual ou federal? Sempre que a gente se refere, então, a uma corte federal nos Estados Unidos, é muito bom que a gente coloque US antes, tá? Então, primeira instância da Justiça Federal nos Estados Unidos, US District Court. É lá onde os processos começam de uma maneira geral, né, como regra geral. Aqui no Brasil, quando a gente sai então da primeira instância e recorre ao TJ, lá nos Estados Unidos eles saem do District Court e recorrem à Court of Appeals. Então, esse movimento é automático, né? Então, se você perdeu aqui na District Court, você tem que recorrer à Court of Appeals. Nos Estados Unidos, não existe o equivalente do nosso STJ. Lá, todas as instâncias, a partir da primeira, já fazem esse controle de legalidade das leis federais. Então, nos Estados Unidos, a gente encontra, né, a District Court, Court of Appeals, e aí o equivalente ao nosso STF aqui é a US Supreme Court deles. A US Supreme Court deles julga processos, obviamente, que têm a ver com a Constituição, alegações, enfim, em relação à Constituição. E uma grande diferença é a seguinte: aqui no Brasil, para o nosso STF julgar um processo, basta que as partes cumpram os requisitos processuais e materiais para que isso aconteça. Nos Estados Unidos, além de tudo isso, a Supreme Court deles tem uma liberdade muito grande de aceitar ou não rever aquele processo. Então, para você ter uma ideia, eles recebem mais ou menos 70 mil pedidos de revisão lá na Suprema Corte Americana, que se chama Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Americana julga somente numa média de 70 processos por ano. Eles têm uma total discrecionariedade sobre o que eles vão julgar ou o que eles não vão julgar. Então, resumindo aqui a história, US District Court é a primeira instância, US Court of Appeals é a segunda instância, e aí a última instância deles é a US Supreme Court.